Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia mais uma vez. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da série Enem 2019. E essa terceira aula também é sobre doenças, assim como a segunda. Na segunda aula, para quem não viu, depois vai lá, corre dar uma olhada na aula, ela falou sobre as doenças que utilizam um artrópode ali como vetor, um artrópode no seu ciclo. Essa aula de agora eu vou abordar as doenças que se disseminam por falta de saneamento básico ou higiene, que é coisa que o Enem ele sempre cobra. Então vamos lá, a primeira doença que eu gostaria de destacar é ela, a esquistossomose. Rapaziada, a esquistossomose, também chamada de barriga d'água, é uma doença que possui um verme como agente etiológico. Um verme plateuminto do gênero Schistossoma. Aqui nas Américas, a espécie Schistossoma mansoni é agente etiológico. Então vamos lá. Na aula passada eu falei para você de doença, que duas são as informações cruciais para responder qualquer questão de doença. Quem causa e como pega. Quem causa a esquistossomose a gente está vendo aqui. Um verme plateuminto conhecido como Schistossoma. Como pega, veremos na sequência. Mas antes, dá uma olhada aqui, ó. Olha que cena romântica, que cena bonita. Será que eu estou atrapalhando esse casalzinho aí? Quem que é esse casalzinho? São os dois vermes. Repara, a fêmea, ela vai se instalar e vai viver numa cavidade do corpo do macho. Então, olha que bonito. O que nós temos aqui é o indivíduo do sexo masculino ali, né? Seria o Schistossoma macho. E aqui, vivendo juntinho ele, num momento extremamente romântico, a fêmea. Então, obviamente, dioicos, né, sexos separados, com grande dimorfismo sexual. Dá pra ver que machos e fêmeas são bastante diferentes. Só que a esquistossomose, sempre que cai essa doença, você vai ter que lembrar do caramujo. Porque é uma doença que utiliza um caramujo no ciclo e é a única doença que cai em vestibulares que falam sobre caramujo. Então vale a pena ficar atento. Esse caramujo é um caramujo planorbídeo. Repara que a conchinha dele é bem achatadinha. Não é o caramujo africano esse aqui, tá? Alguns acham que o caramujo africano é da esquistossomose. Não, o caramujo planorbídeo. A espécie, tá? Ela é conhecida como Bionfalaria, o gênero, na verdade, né? Não a espécie. Bionfalaria, tá? Bionfalaria. Opa, escrevi errado aqui, né? Vamos corrigir. É Bionfalaria, tá, rapaziada? Não é Bionfária, não, pelo amor de Deus, hein? Bora lá, então. Vamos escrever direito isso aqui. Nós temos, para essa espécie, Bionfalaria, agora sim, rapaziada, ficou bonito. Quer dizer, a letra nem tanto, mas é Bionfalaria, o gênero normalmente do caramujo que participa do ciclo da esquistossomose. Beleza? E se a gente seguir em frente, eu queria mostrar para você uma coisa agora bastante importante. Galera, nós temos dois estágios larvais aqui dessa Bionfalaria, dois estágios larvais. O primeiro deles é esse ciliadinho aqui, ó, e ele vai ser chamado de miracídio. Galera, o miracídio, presta atenção numa coisa, tá? Uma dos estágios larvais infectará o caramujo, o outro infectará o ser humano. Então é legal saber esse nome por causa disso. Esse outro estágio larval aqui, ele é chamado de cercária. Então nós temos um miracídio e nós temos a cercária. Agora vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho como é que é o ciclo, rapidamente isso. Então vamos lá, vamos dar um aumentozinho para a gente entender uma coisa. Galera, é o seguinte, quando uma pessoa contaminada com esquistossoma, então ela está com esquistossomose, ela vai fazer o seu cocôzinho ali na beira do lago, tá? Então, de novo, falta de saneamento básico e tal. Se essa pessoa está contaminada com esquistossoma, ovos do esquistossoma serão liberados nessas fezes. Quando esse ovo entrar na água, vai sair uma larvinha, tá vendo aqui, ó? Essa larvinha que vocês estão observando aqui é a chamada miracídio, uma larva ciliada que vai nadar e procurar desesperadamente um caramujo. Afinal de contas, ela precisa entrar num caramujo. O caramujozinho planorbídeo, então, vai passar a ser infectado por esse miracídio e lá dentro do caramujo, a larva miracídio, ela vai dar origem a um outro estágio larval aqui,
chamado de cercária. E essa cercária, galera, ela tem o poder, a capacidade de perfurar a pele do ser humano e penetrar ativamente no ser humano. Então o cara tá ali com o pezinho dentro da água, feliz da vida, ou alguém tá tomando banho de rio, ou tá lavando uma roupa naquilo ali, e aí essa cercária penetra no corpo. Lá dentro do corpo, ela vai percorrer um caminho grande por vários tecidos, mas vai acabar, depois de um tempo, chegando no sistema porta-hepático. Sistema porta-hepático, ele é um sistema de vasos que estão localizados perto do fígado, entre o fígado e o sistema digestório. Depois que eles ficam maduros, eles vão migrar para os vasos do mesentério. Então aqui, ó, maduros, a fêmea vai viver dentro do macho. Os vasos do mesentério são aqueles vasos que estão em comunicação com o intestino. Então essa reprodução vai acontecer dentro desses vasos do mesentério e vários ovos são liberados no intestino. Por isso que uma pessoa com esquistossomose acaba liberando ovos em suas fezes. Agora volta aqui para mim, galera, então entenderam? Ó, uma pessoa contaminada libera ovos nas fezes e aí esse ovo vai eclodir, vai nascer uma larvinha cilhadinha ali, o miracídio, vai procurar o caramujo, entra no caramujo e aí se transforma ali dentro de uma larva cercária e está pronta para infectar um novo ser humano. Essa doença bastante importante e pode matar, tá? Pode matar a esquistossomose. Ela tem, por exemplo, alguns sintomas bastante preocupantes. Primeira fase aguda ali, a pessoa pode ter dor no corpo, náusea, mal-estar, vômito, diarreia, essas coisas que são mais ou menos comuns para várias doenças. Mas na sua fase crônica, pode acontecer alguns problemas. Nós podemos ter um inchaço do fígado, hepatomegalia, inchaço do baço, esplenomegalia e o extravasamento de líquido para a cavidade abdominal, que é conhecida como ascite. Então olha só, além de ter fígado inchado, baço inchado, ainda tem extravasamento de líquido, por isso que a pessoa fica com aquele barrigão e aí conhecida como barriga d'água. Beleza? Barriga d'água. Se nós sabemos como pega, principalmente se envolve cocô, se envolve hábitos de saneamento básico, higiene, a gente sabe como previne, né? Então a questão de, saneamento básico, depositar suas fezes no local correto, não vai dar cagadinha na beira do rio. A pessoa que vai tomar um banho nesses lagos aí, que já é conhecido por ter, tem que tomar cuidado, ver se tem a presença de caramujo, senão não entra na água. Combate ao caramujo também é uma das formas profiláticas. Então várias formas aí para a gente conseguir contornar esse problema, já que não tem vacina. A segunda doença que eu queria falar para vocês era a leptospirose, a doença do rato. A doença do rato, a famosa leptospirose. Então, rapaziada, agente etiológico não é o rato, pelo amor de Deus, não é o rato que causa a doença, tá? O agente etiológico são bactérias do gênero Leptospira, a principal espécie Leptospira interrogans. Então, rapaziada, olha só, temos diferença agora. Antes a gente tinha um verme, agora temos uma bactéria. Essa bactéria, ela se instala dentro de alguns animais, pode ser animais silvestres, animais domésticos, mas o mais comum vai ser o rato, e ela se instala no rim do rato. Isso significa que esse rato, quando ele urinar, essa bactéria sai junto. Então, como é que pega? Então, ó, lembra? Quem causa, como pega? Como é que pega? O contato com essa urina desse animal contaminado, por exemplo, o rato. Só que aí que tá, não precisa ser o contato direto com a urina. Às vezes o rato vai lá, dá sua mijadinha na calçada de madrugada, essa bactéria pode sobreviver um tempão ali. E aí, de repente, começa a chover, os bueiros tudo entupido, começa a alagar, aquela urina do rato com aquela bactéria se misturou àquela água e tá lá a pessoa, naqueles vídeos que a gente vê, andando de prancha na enchente, assim, prancha, stand-upzinho na enchente, e aí ela pode entrar em contato com essa bactéria, principalmente se ela tiver algum tipo de ferimento. Então, vamos entender uma coisa no ciclo, tá? Vamos dar uma olhada. Então, olha lá, nós temos animais atuando como reservatório, significa que a bactéria vai se espalhar dentro dele, normalmente não provocando sintoma nenhum lá. Também podemos encontrar isso em animais selvagens, silvestres e animais de companhia ou de produção, cães ali, gado. O contato com
qualquer urina de qualquer animal desse que esteja contaminado pode afetar o ser humano, beleza? Ó, urina ou tecidos contaminados desses animais aqui, ou do rato, que é o mais comum. E lembra, não precisa ser diretamente a urina, pode ser que o rato vá lá, dê a sua mijadinha na rua, e isso acaba uma água contaminada com leptospiras, com aquela bactéria ali. Então esse é o ciclo, belezinha? Se a gente está falando da doença leptospirose, que é uma bactéria, temos alguns sintomas que são bem comuns, né, de alguma infecçãozinha normal, então dor de cabeça, febre, mal-estar, vômito, diarreia, aquela coisa de infecção bacteriana que é comum para várias doenças, mas a leptospirose, ela pode ser muito grave, ela pode levar a pessoa a óbito. Então, nos sintomas mais graves, nós podemos ter a icterícia, lembra, icterícia, ficar aquela pele amarela, unha amarela, olho amarelo, algum problema no fígado sempre. Icterícia é um indício de problema no fígado, além de, obviamente, a pessoa poder ter insuficiência renal, hemorragias, insuficiência respiratória, inclusive levando a pessoa a óbito. Então a leptospirose é uma doença grave, de novo, muito propagada por questão de falta de saneamento básico, porque a região tem muitos ratos se proliferando, por exemplo, deve ter lixo na rua, e normalmente o problema é quando chove, então água de enchente. E por que que enche? Muitas das vezes porque os bueiros estão todos entupidos. Então muito lixo lá, e aí a água vai encher e aquela urina de rato pela cidade vai começar a espalhar por ali. Beleza? Então bastante importante, leptospirose. Seguindo em frente, eu vou querer dar um destaque aqui, uma diferença para duas importantes doenças que às vezes utilizam o mesmo agente etiológico, que são teníase e cisticercose. Então vem comigo para a gente não confundir. Na teníase, ou também chamada de solitária, a tênia, que é um verme também, plateuminto, se instala no intestino, isso na teníase. E aí, uma só, né, por isso o nome solitária, e ela vai ficar ali se alimentando dos nossos nutrientes, se reproduzindo sozinha, autofecundação, já que ela é hermafrodita, já falaremos um pouco mais sobre isso. Mas nós temos dois possíveis agentes etiológicos da teníase. A tênia solium, que é a tênia do porco, que é essa aqui que vocês estão observando, tá? Ela tem, na região do escólex, ali da cabeça, ela tem alguns ganchos. Depois tem uma imagem um pouco melhor para vocês verem isso mais de perto. Já a tênia saginata, que é a tênia do boi, ela também pode causar, também pode se instalar dentro do nosso intestino. Então repara, tênia sólida do porco, saginata do boi. Se você quiser lembrar melhor, ó, saginata, nata, lembra do leite, nata, leite. De onde que a gente tira leite? Da vaca, boi. Tênia saginata é a tênia do boi. Tênia solium é a tênia do porco. Como é que pega, então, lembra importante, quem causa como pega. Como é que pega a teníase? Como que esse parasita gigantesco vai parar no nosso intestino? Simples, ingestão dos cistos. Cisto é uma estrutura de resistência que dentro vai ter uma larvinha ali esperando para sair dali. Cistos de qualquer uma dessas tênias aqui. Onde estão esses cistos? Normalmente em carne. Olha só aqui, ó. Temos uma carne. Olha um cisto, coisa medonha. Um cisto nessa carne. Então a pessoa pode ir lá se ingerir aquilo ali, pegou uma carne, não cozinhou a carne direito, é uma carne mal passada que contém cistos. Na hora que a pessoa ingerir, esse cisto vai eclodir, a larvinha vai lá para o intestino, começa a crescer e pode se transformar num adulto de vários metros dentro do intestino delgado. Mas vamos lá para entender um pouquinho melhor esse ciclo? Então vem comigo, olha só, rapaziada. Então digamos que uma pessoa esteja com tênia dentro do seu intestino. E aí tá lá a tênia, ó, olha só a cabeçona da tênia. Ela tem umas ventosas para se agarrar ali ao nosso intestino. A tênia, ela é uma solitária, ela é hermafrodita, ela está sozinha ali. Ela vai se autofecundar. O que é uma autofecundação? A parte masculina da tênia fecunda a própria parte feminina. E aí o que acontece é que essa tênia ela vai começar a destacar partes do corpo. Tá vendo? O corpo dela é todo segmentado aqui, ó. Ela destaca essas partes finais, porque essas partes finais estão lotadas de ovos. Lotadas de ovos. E esses ovos acabam indo para o ambiente, contaminando o solo, contaminando água, contaminando grãos, alimentos. E aí digamos que isso é uma tênia saginata. Vários ovos de tênia saginata estão aqui. E o pobre coitado do boi vai comer aquele capim que está contaminado com os ovos. Então o boi ou vaca,
Ao ingerir isso aqui, eles passam a ser os hospedeiros intermediários dessa doença. Mas o que vai acontecer dentro do corpo deles? Desse ovinho de tênia vai sair uma larva, essa larva vai começar a percorrer o corpo desse animal, vai para vários tecidos e para em algum tecido mole do corpo. Pode ser músculo, pode ser olho, pode ser cérebro e tal. E lá nesses tecidos, essa larva se transforma num cisto. Olha só, vários cistos na carne, no músculo desse animal. Esse cisto, ele só vai eclodir, só vai sair dali quando passar pelo estômago de alguém. Esse alguém pode ser um ser humano desavisado que vai se alimentar dessa carne infectada, mal cozida, e ingerir o cisto, e aí o cistinho vai entrar, chega aqui no estômago, ele eclode, e aí a larva começa a crescer e vai virar uma tênia de vários metros aqui no intestino delgado. Beleza, galera? Então, esse é o ciclo da teníase. Ingestão de carne contendo cistos, de Taenia solium se for o porco, de Taenia saginata se for o boi. Mas aí, rapaziada, aqui está a imagem que eu falei para você. Olha mais de perto essa região do scolex, que é a cabeça. Olha os ganchos aqui, ó, para se fixar no intestino que essa Taenia solium possui. Repara o corpo da tênia. É grande, é comprido, é achatado, isso é um verme plateuminto e é todo segmentadinho, tá vendo aqui, ó? Todo cheiozinho de segmentos. O nome desses segmentos aqui, eles recebem o nome de proglótides. Essas proglótides, as finais, as terminais, as proglótides do final do corpo, elas estão maduras sexualmente e elas vão ter autofecundação, vão liberar os pedaços e tem muitos ovos ali dentro, belezinha? Mas aí, rapaziada, existe uma outra doença que utiliza o mesmo agente etiológico que é a Taenia solium, só solium, tá? Que é a tênia do porco. Vamos pensar comigo o seguinte: o que a gente tinha no panorama anterior? Uma pessoa com teníase, então tava ali, ó, a tênia se reproduzindo, ela liberava muitos ovos nas fezes, correto? E aí vinha um boi ou um porco, comia esses ovos, e aí lá dentro deles as larvas percorriam o corpo e viravam cistos. Então, o porco, ele atua como um hospedeiro intermediário. Comeu o ovo e aí o cisto se formou. Nós, hospedeiros definitivos, a gente comeu o cisto e aí o adulto se formou na gente. Isso é teníase. Mas pensa comigo, e se alguém, em vez de ingerir carne com cistos, ingerir os ovos, se uma pessoa fizer o papel de hospedeiro intermediário, fizer o papel do boi ou do porco, comendo os ovos, será que os cistos vão se formar dentro da pessoa daí? Sim, galera. E aí nós temos a tal cisticercose. Então só quem causa cisticercose é a tênia do porco, a Taenia solium. E as formas de contágio são duas, principalmente duas. Ingestão de ovos, não de cistos. Ingestão de cisto causa teníase. Ingestão de ovos causa cisticercose. Os cistos começam a se formar dentro da pessoa. A pessoa está atuando como hospedeiro intermediário. Tem um ciclo que talvez fique mais claro, eu já vou mostrar para você. Ou também uma autoinfecção interna. Meu Deus, o que é isso? Voltando aqui só para vocês se ligarem. Concordo que a tênia, ela está no nosso intestino e aí ela vai ficar liberando ovos nas fezes. Às vezes, qual é o caminho normal do intestino? Né? Vai lá a boca, esôfago, aí depois tem o estômago, intestino delgado, intestino grosso, sai do corpo. O movimento peristáltico ajuda isso, mas às vezes esses ovos que seriam liberados nas fezes, eles vão fazer o caminho inverso. Em vez de ele sair do intestino, ir para o intestino grosso e para o reto ânus, às vezes do intestino delgado volta para o estômago. Então os ovos voltam para o estômago. O que vai acontecer com o ovo no estômago? Vai eclodir, a larvinha vai sair dali e começar a percorrer o corpo todo e forma cistos. Essa é uma forma. Oh, caramba, pode acontecer isso? Até pode. Mas a forma mais comum de adquirir cisticercose é ingerindo esses ovos do verme que estejam onde? Em água e alimentos contaminados por uma pessoa que estava com teníase, deu uma cagadinha no ambiente ali, tá? Então isso é bastante problemático. Repara uma coisa primeiro essa imagem. Olha só, isso aqui é um cérebro e todas essas bolinhas pretas aqui, ó, são cistos, rapaziada. Olha só a cisticercose, cistos se instalando ali. Loucura, né? Mas acontece. Esse cisto pode se instalar em qualquer tecido mole, tá? Então pode ser cérebro, pode ser olho, pode ser coração e é bastante problemático. Repara rapidinho aqui no ciclo, eu vou dar um aumento para você,
só para a gente matar de vez e fechar a teníase e a cisticercose. Vamos lá, pessoa contaminada, né? Pessoa contaminada, tá lá com tênia no intestino, essa tênia vai começar a se reproduzir sozinho, e aí os ovos da tênia vão ser lançados no cocô dessa pessoa. Então aqui os ovos, eles atingem o solo, atingem a água. O que é o natural? O natural é esse ovinho aqui ser ingerido por um porco, aí o porco vai formar os cistos dentro dele, ó. Os cistos se formam dentro dele porque ele comeu o ovo, e aí uma pessoa pode acabar comendo esse cisto, e aí começa o ciclo todo de novo, esse ciclo aqui da teníase. Mas agora, quando esse ovo aqui, ó, vamos lá, o ovinho é liberado nas fezes, em vez de um porco ingerir, um próprio ser humano, meu Deus do céu, pode ingerir esses ovos. E aí, se ele ingerir esses ovos, agora o ser humano está fazendo o papel de hospedeiro intermediário. Então, os ovos ali, eles vão se transformar em larvas, e essas larvas vão se transformar em cistos, onde? Em qualquer tecido mole, principalmente músculos, olhos e cérebro. Olha só que loucura, rapaziada. Teníase e cisticercose, não confundam as duas, ambas importantes para a prova do Enem e para outros vestibulares. E para fechar essa aula, eu tenho aqui uma última também verminose, que é a ascaridíase, conhecida popularmente por todos como lombriga. Galera, então, ó, olha só as lombrigas, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O agente etiológico é um verme agora nemateuminto, nematóide, não é verme achatado, é verme cilíndrico. E aqui estão os ascaris lumbricoides. Olha só essa aqui, rapaziada. Esse indivíduo aqui, ó, que vocês estão observando, isso aqui é um macho e o outro é uma fêmea. Como que a gente sabe? O macho tem lá na regiãozinha terminal do corpo um ganchinho ali, ó, tá vendo? Isso é um ganchinho. E aqui nessa regiãozinha, aqui nessa regiãozinha, aqui assim, ó, tem a espícula peniana. É o que ele vai usar para inseminar a fêmea. Então é assim que a gente vê quando é o macho e quando é a fêmea. Qual é a forma de transmissão de contágio dessa que é a verminose mais comum aí do mundo, tá? É ingestão de ovos também. Ingestão de água e alimentos contaminados com esses ovos. Então tá aqui um ovo de lombriga, um ovo de ascaris. E aqui nessa imagem linda e maravilhosa, a gente consegue entender uma diferença bem importante de uma infecção ali por lombriga e por tênia. Lembra, a tênia era solitária, vivia sozinha, de boa, de rei, com vários metros. Já a lombriga não. Lombriga a gente pode ter dezenas, centenas, milhares de lombrigas no intestino, inclusive chegando ao ponto de ter que fazer isso, ó. O que é isso aqui? Isso é uma cirurgia, onde se retirou um pedaço, uma parte do intestino, porque estava lotado de lombriga ali. Parece aquele espaguetezinho delicioso que a gente tem. Então, rapaziada, vamos entender uma coisa. Qual é o ciclo desse parasita? Como é que pega isso? Vai pro cocô? Como é que funciona isso aqui? Vamos lá. O ciclo é bastante bizarro, tá? Mas vamos entender uma coisa. Então, a pessoa pode estar com os vermes adultos ali dentro do seu intestino. Lá no intestino, esses vermes vão se reproduzir e aí produz vários ovos e os ovos são liberados com as fezes. Se não tiver hábito de saneamento básico, fizer cocô em qualquer lugar, esses ovos acabam contaminando o solo. E aí, alguém vai ingerir esse ovo. Então, se nós tivermos uma ingestão disso aqui, através de água e alimentos contaminados, dentro da pessoa, uma larvinha vai sair desse ovo. E aí começa a grande jornada da lombriga. Olha só que loucura. Primeiro ela atinge o fígado dessa larvinha. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Do fígado ela cai na corrente sanguínea, e vai para o coração. Lá no coração ela continua crescendo. Do coração ela vai para a corrente sanguínea, para os pulmões. E aqui que começa a loucura. Porque ela já está crescendo, está crescendo. Dos pulmões elas começam a subir aqui, subir. Vão subir pela traqueia, laringe, vai subindo. Quando ela sobe, chega lá na faringe, que é onde ela quer chegar, a pessoa vai engolir. Cara. E aí essa lava vai para onde ela queria chegar, que é o quê? O estômago
e intestino, porque é lá que elas vão se espalhar, galera. Então os vermes passam pela traqueia e até cair lá na faringe e ser engolido aí pro esôfago. E aí se instala lá no intestino e vai começar a sua grande suruba, todas as lombrigas se reproduzindo, sugando teu alimento, nutrientes, reproduzindo, produzindo ovo, e assim acontece o ciclo da doença. Então, de novo, mais uma doença que se dissemina por falta de saneamento básico, hábito de higiene. Então o que a gente precisa fazer? Vai lá, tem o local correto para fazer o seu cocôzinho, lava bem as mãos para não contaminar aquilo, nenhum alimento contaminado, água, ferve a água, vai cozinhar os alimentos. Então hábitos de higiene e medidas que garantam um saneamento básico melhor, a estrutura melhor, ajuda a dar uma combatida aqui na lombriga. Beleza, rapaz? Então olha só as doenças que nós vimos hoje. Vimos esquistossomose, que é um verme plateuminto, Schistosoma mansoni. Vimos também a tênia, que é outro verme plateuminto, cistercose, que também é o mesmo agente etiológico, tênia solium. Vimos a leptospirose, que é uma doença bacteriana. E agora aqui estamos vendo a ascaridíase e a lombriga, que também é uma verminose, só que agora um nemateuminto. Qualquer uma dessas doenças existe a chance de cair na prova do Enem ou de algum outro vestibular. São doenças que trazem muitas preocupações, principalmente para regiões com menos estrutura, menos saneamento básico, higiene, essas coisas assim. Belezinha, rapaziada? Então, olha só, eu queria te lembrar que a nossa próxima aula, que vai ao ar na próxima terça-feira, ela vai abordar o assunto de citologia. Rapaziada, papo sério agora, ó. Citologia cai toda prova. Eu posso garantir para você, pode me cobrar depois, que citologia sempre vai aparecer na prova do Enem. Sempre vai ter uma questão envolvendo organelas, ou envolvendo o DNA, o RNA, ou processo de produção de energia, fermentação, respiração celular, uma fotossíntese. Cara, tem que ficar ligado nisso, e esse será o assunto da nossa próxima aula, beleza? Então eu espero que vocês estejam gostando aqui da nossa série. Não se esquece, aqui embaixo vai ter um link para você baixar a lista de exercícios dessa aula sobre doenças. Valeu, rapaziada, foi um grande prazer mais uma vez. Continue acompanhando, sangue no olho, bora detonar nesse Enem. Abraço e até a próxima aula.